Vamos falar agora sobre as configurações da tabela de imposto ICMS para as empresas do lucro presumido ou lucro real. Bem, o que você tem que observar nessa tela, ela é uma das que deverá ter maior atenção possível em suas configurações, porque as configurações dessa tabela que o sistema utilizará tanto na entrada de notas fiscais quanto na emissão de notas fiscais. Então, todo cuidado é pouco na hora de configurar essas tributações de ICMS, porque se caso você configurar alguma alíquota errada, algum CFOP errado, o sistema irá trabalhar de forma errada. Então, toda atenção e todo cuidado deve se ter nas configurações dessas tributações e no início das operações da empresa dentro do regime normal. Vocês devem aí passar a manter contato permanente com os contadores, assim, a cada lançamento de nota, a cada emissão de nota, ter o cuidado de enviar aí para os contadores fazerem aí a validação dessas informações dentro do sistema. Então, nós aconselhamos que seja feitas as configurações com orientação dos contadores, e assim que você começar a operar lançamento de notas e emissão de notas fiscais, sejam enviadas as primeiras notas para que os contadores possam fazer conferência das informações que nelas estiverem contidas. Então, o processo de inicial de configuração deve ser supervisionado pelo contador. Então, quanto à entrada de notas fiscais, nós temos um relatório lá na aba de relatórios fiscais, análise de compra, onde você vai ter lá o detalhamento, todo o detalhamento sobre o lançamento de notas, produto por produto, NCM por NCM, questão da antecipação, questão do cálculo da substituição. Então é um relatório bastante detalhado, vai informar lá o CFOP que foi lançado, vai informar o CST, vai informar o crédito apurado na nota fiscal de entrada. Então, esse relatório, nas primeiras notas de entrada, devem ser passados para o contador, para que ele possa fazer a conferência disso aí, verificar se o lançamento está correto. Porque uma vez que você começar a operação e for feito lançamentos errados, dificilmente você terá a condição de enviar o Sintegra e fazer a apuração correta dos impostos ao final do mês. Então, qualquer erro nessas configurações, todo o processo de geração de expediente fiscal estará comprometido, talvez de forma até irreversível, para fins de apuração dos tributos dentro do sistema. Então, nós recomendamos que, assim que for feita todas as configurações do sistema e houver os primeiros lançamentos de notas fiscais de compra ou as primeiras emissões de documentos fiscais, seja nota fiscal eletrônica normal modelo 55, eletrônica consumidor modelo 65 ou cupom fiscal, seja enviados relatórios que o sistema dispõe sobre essas operações, os próprios documentos fiscais, para que o contador possa validar tudo que foi feito dentro do sistema. Nós sabemos que há uma dificuldade aí em alguns casos, de contar com a presença do contador na parametrização do sistema, mas se isso for possível, acho que a forma ideal de se começar essas configurações. Então, não se pode crer que técnicos de informática, técnicos de suporte com conhecimento basicamente na área de tecnologia possa dominar essas informações para que possa orientar os clientes nesse cadastro, nesse processo. Então, a empresa deve investir em consultorias para validar os processos que são feitos tanto pelo sistema, que pode ter eventuais falhas na apuração, eventuais ajustes podem ser necessários, porque as legislações tributárias para cada estado elas têm variações. Então é preciso que haja um trabalho de consultoria, um trabalho de verificação por parte dos consultores e contadores da empresa, para que possa validar aí tudo que é feito pelo sistema.
Então, a responsabilidade da TOCSIS, ela se limita a produzir o sistema. Ela não garante que o sistema possa ser configurado de forma certa ou errada. Então, não há como o sistema validar qualquer configuração que é feita de forma equivocada no sistema. A partir do momento que o sistema é configurado de forma correta, o que se espera é que ele faça os processos de forma correta, mas também a gente não pode garantir que não haja uma determinada incompatibilidade em relação à legislação específica, quesitos específicos da legislação, tendo em vista que nossa legislação tributária ela é extremamente complexa e variada de acordo com N situações, como benefícios fiscais, tributações diferentes por estados, etc. Então, não há como você não há como prescindir do trabalho de consultores orientando a empresa para validar o processo, tudo que é feito pelo sistema. Então, isso tem que ser feito no início de forma muito mais criteriosa. Depois que o sistema estiver em andamento, aí sim que ele tiver tudo configurado corretamente, o que se espera é que ao final do mês todas as informações estejam lá de forma correta. Então, o processo inicial de implantação do sistema ele é crucial para que o sistema para que as operações possam transcorrer dentro da normalidade e da coerência que se espera. Então, pessoal, em relação à configuração de tributação, nós temos a destacar o seguinte: tem de ter pelo menos as seguintes tributações. Para aquisição de material de uso e consumo, ou seja, o sistema ele coloca o CFOP de compra, por exemplo, de acordo com o que você configurou lá na tributação. Então você precisa ter uma configuração tributária para aquisição de material de uso e consumo, onde você vai ter um CFOP específico, você vai indicar se aquele CFOP gera crédito, etc. Ter uma tributação para aquisição de ativo de imobilizado, uma configuração para devolução de vendas. Então basicamente as configurações obrigatórias que precisa nessa tela são essas aí. Vamos abrir aqui o GMax e mostrar para vocês aí mais especificamente aí em relação a essa tela, as configurações que são importantes de serem conferidas. Então, primeiro a observação aqui é o seguinte: na instalação do sistema nós vamos com essas configurações aqui. Nós temos situação não tributada, tributada a 27%, tributada a 12%, tributada a 17%, matéria-prima. Por que tem isso aqui, matéria-prima? E nós temos para comercialização a mesma tributação de 17%. Nós temos uma tributação para aquisição de matéria-prima, outra tributação para comercialização. Nós vamos abrir aqui e mostrar para vocês qual é a diferença entre uma e outra. E aqui para alterar. Então aqui o primeiro campo da tributação é o CFOP de venda na nota fiscal eletrônica, ou seja, se eu tiver que vender esse produto aqui, qual o CFOP que eu vou utilizar na nota fiscal? Eu vou utilizar o CFOP 5102 na venda interna e 6102 na venda fora do estado. Então isso que está dizendo aqui essa tela. Qual o CST que vai ser aplicado na NFE? É o 00 que é tributado integralmente. Qual o CFOP que será utilizado na venda no ECF? 00 que é tributado integralmente. A alíquota de ICMS padrão dentro do estado desse produto, nós estamos dizendo aqui que é 17%. Tem redução de base de cálculo, aqui no caso não informou. O tipo de tributação, ele é tributado, isento, substituído, não tributado, ou ele é serviço? Essas informações são utilizadas lá, aqui no ECF. O totalizador parcial é o código que do cadastro da alíquota lá nas impressoras fiscais da empresa. Então as impressoras fiscais da empresa elas devem ser padronizadas, esses cadastros totalizadores dentro dessa sequência de alíquotas aqui. Então T1703 que é a posição lá no totalizador, T17 que indica que é indica que é tributário, e 1700 indica a alíquota lá no SF. Então na impressora fiscal eles trabalham com essa codificação. Para cada alíquota existe aí um código específico que é utilizado lá. SF, CMS, ST, ou seja, a alíquota
propriamente dita na SCF, utilizado na SCF. Então aqui está só traduzindo isso aqui, pegando esse 17 aqui, transformando em uma alíquota, vamos dizer assim, em código redondo. E a alíquota do ICMS propriamente dita, que é a alíquota em percentual. O CFOP na venda SCF, ou seja, aquele CFOP que será utilizado no lançamento lá do sistema dentro do o cupom fiscal. Ele não imprime o código fiscal, mas na geração do SPED esse código fiscal vai aparecer. Então, embora quando você recebe um cupom fiscal, emite um cupom fiscal, esse CFOP ele não vai aparecer no cupom, mas na geração do arquivo SPED fiscal, esse CFOP tem que aparecer de acordo com a tributação do produto. Então pode ser o 5102, 5405. Existem CFOPs que são incompatíveis lá com a venda SCF, por exemplo, o 5403, que é cobrança de ICMS substituído. Então não existe cobrança de ICMS na condição de contribuinte substituto na venda ao consumidor. Então não se espera que haja aí na CFOP SCF com o 5403, mas existe 5405, existe 5101 e existe 5102. Na venda fora do estado, como eu já falei, na emissão de nota fiscal eletrônica, fora do estado ele vai usar o 6102. Na compra de mercadoria dentro do estado ele vai usar o 1102. Na compra de mercadoria fora do estado, o 2102. O CST de ICMS que ele vai usar na compra, tributado integralmente. E aqui a própria descrição da tributação. Se aproveita crédito ICMS, aqui está assim. Isso aqui não está sendo utilizado com a finalidade específica de dizer se essa tributação vai ter ou não aproveitamento do crédito. Isso está sendo utilizado a partir do CFOP de entrada que é informado. Então, para você saber se aquele CFOP indicar no sistema que você quer que aquele CFOP gere crédito ou não, isso está no cadastro do próprio CFOP, lá na tabela do CFOP. Bem, então esse CFOP de compra e CFOP dentro do estado e fora do estado é o que vai basicamente diferenciar aqui a questão quando ele é aquisição para indústria e quando ele é aquisição para comércio. Quando é aquisição para comércio é o 1102. Quando é aquisição para indústria é o 1101. É o que nós vamos ver aqui agora. Vou cancelar aqui e vamos aqui para tributação de matéria-prima. Alterar. Então, quando é compra de matéria-prima, eu uso o 1101 e fora do estado 2101. Basicamente, a única coisa que muda em relação à diferença entre por que eu tenho aqui uma alíquota 17 matéria-prima e tenho uma alíquota 17 comercialização. É exatamente por isso, porque o CFOP de entrada ele é diferente. Mas a empresa que eu estou instalando ela não é indústria, ela é comércio. Tudo bem, você não vai utilizar essa alíquota de matéria-prima, já que a empresa é indústria, ela não vai comprar, ou é comércio, não vai comprar matéria-prima. Então, teoricamente, essa tributação aqui você pode alterar para uma outra necessidade que a empresa tenha de ter uma tributação particular específica. Bem, nós temos aqui, chamar a atenção, nós temos aqui não tributada, 17, 12. A não tributada, qual é a característica dela? Ela usa os mesmos CFOP da tributada, porém, no SF você vai dizer que ela não é tributada. A alíquota interna aqui está errado. Se não é tributada, vai ser zero. Base de cálculo não tem. Tipo de tributação não tributada. O totalizador da nota da impressora fiscal ele recebe o código de N1. No SF, CMS, CST recebe também o N1 ou NN. A alíquota SF é zero. CFOP são os normais, todos. Na entrada, ele usa o CST de compra, é o 41. Certo? Então, esse CST de compra 41, se a mercadoria não é tributada na saída, então, geralmente a empresa não vai poder aproveitar o crédito de ICMS sobre a aquisição dessa própria mercadoria. Então, geralmente, quando você tem uma mercadoria que ela tem saída não tributada, a entrada mesmo que você receba crédito na nota fiscal, você não vai poder aproveitar o crédito. Então, o CST de compra ele é importante por isso. Se você tem dizendo que não é tributado, ou seja, você não pode aproveitar o crédito de ICMS desta compra, no caso de mercadoria não tributada.
Então aí o sistema vai utilizar essa informação para não gerar cálculo de crédito de ICMS nesse caso aqui. Bem, aí nós temos aqui a tributação isenta, que é similar à não tributada. Nós temos aqui a tributação de material de uso e consumo, ou seja, não é uma tributação, é apenas um cadastro de configuração diferente que você precisa, porque o CFOP de aquisição dentro e fora do estado ele já é outro. Então você precisa dizer no caso aqui qual é a alíquota interna. Eu estou mudando para 18 aqui, porque no nosso caso aqui é 18%. Vou mudar isso aqui também para 18%. Mas se você tiver material de consumo onde a alíquota interna seja diferente, por exemplo, seja 17 ou seja 27, aí você terá que fazer o ajuste também, criar uma nova tributação material de consumo com a alíquota de 27. Então, por isso que a gente tem que ter, aproveita crédito ICMS, material de uso e consumo não gera crédito de ICMS. Então, você vai deixar aqui como N, embora, como eu falei, no momento atual, o sistema não está utilizando essa informação. Posteriormente, provavelmente, iremos utilizá-la. Tem a questão do imobilizado. Então, se eu compro para imobilizado, o CFOP de entrada também ele sofre variação. Então, por isso que existe aí uma tributação chamada imobilizado na instalação do sistema. Então, a finalidade é exatamente de diferenciar apenas o CFOP. Se não fosse a questão do CFOP ser diferente, o sistema nem precisaria ter essa tributação aí. Então, é por isso que existe aí na instalação essas alíquotas aí. E aí vocês já sabem que o sistema utiliza esses CFOP, são os que vão lá para os documentos fiscais, o de saída e os de entrada, e essa informação aqui de se gerar crédito ou não. Então essa tributação aqui ela é considerada talvez a mais importante aí dentro do sistema, porque vai permitir, por exemplo, a empresa que é simples nacional, de acordo com o CST do ICMS que é colocado aqui, o sistema faz a conversão para o CSO-SN. Então, se você informar um CST errado, o CSO-SN da sua nota fiscal também irá errado, para o caso das empresas do Simples Nacional. Então, é interessante que se estude bastante isso aqui, se verifique qual é o significado de cada CFOP, de cada CST, qual a diferença dele. Então as empresas, quando forem fazer a implantação do sistema, tem que ter pelo menos um treinamento básico sobre o que é CST e CFOP, porque isso é imprescindível. Os operadores que vão fazer lançamento e emissão de nota fiscal, eles têm que saber conhecer pelo menos as tabelas CST e CFOP, o que significa cada código desse. Então isso não tem como você operar, o operador emitir nota fiscal desconhecendo pelo menos essas siglas. Então principalmente na empresa do Simples, isso tem pouca, talvez se você colocar errado, talvez não tenha tanta influência, porque como se diz, a empresa do Simples Nacional ela não se preocupa com a apuração de crédito, não se preocupa muito com a questão de CFOP, CST. Se for errado, faz pouca diferença em termos de tributação, já que ela paga pelo montante faturado. Mas empresa do lucro presumido ou lucro real, isso aí é totalmente indispensável que seja feito de forma correta e que as pessoas que façam a operação do sistema, que é quem vão lançar as notas, é quem vão faturar as notas, tenham conhecimento dessas siglas, sobre o que é que significa, qual a diferença de cada uma delas. Então é preciso que a empresa invista em treinamento. A empresa de lucro presumido tem que investir em treinamento para dar conhecimento ao seu pessoal, para entender cada sigla dessa, o que é que significa, qual o impacto, etc e tal. Porque esse pessoal estando preparado, eles podem eventualmente até detectar falhas ou do sistema ou das configurações que foram realizadas, e assim ter um processo tranquilo de trabalho nessa parte fiscal aí do sistema GMAX. É isso aí, até o próximo vídeo.